Oficial, agora sim a nova Himalaia 450 foi lançada e nós temos todas as informações e vamos ver tudo a seguir sem muita enrolação, então bora lá! Já vou começar falando do motor, que é tudo, a gente já tinha algumas informações, a gente já sabia algumas coisas sobre ela, mas agora temos as informações oficiais. Um motor que ficou 10 kg mais leve que a geração anterior, totalmente novo, com 40 cavalos de potência máxima, 8.000 giros e 4 kg de torque a 5.500 giros do motor. A gente tem um motor bem dinâmico que representou uma evolução para a moto, então a gente já começa falando do coração, percebendo que esse motor aqui ficou muito bem, caiu muito bem para a moto. A gente tem uma evolução de 65%, um ganho de 65% de potência, 25% de ganho de torque e 25% de ganho no top speed, na velocidade final, chegando a quase 150 km por hora. Quase não, segundo os bastidores aqui, passa de 150 km por hora. E aí a gente já fala que ela tem uma boa aceleração, também vamos falar do consumo. Consumo oficial 28,1 km por litro, porém aqui no ride que a gente está fazendo, já rodamos bastante aqui nos Himalayas, algumas motos fizeram mais de 30 km por litro e a minha está batendo ali 27 km e meio por litro. Então uma autonomia interessante para uma moto agora de 450 cilindradas, para ser mais exato 452 cilindradas. Então um consumo interessante que dá uma autonomia para o novo tanque de 17 litros de mais de 450 km. É muita autonomia para realmente botar uma moto dessa para rodar numas montanhas como essa e costurando e se perder para dentro. É muitos quilômetros para a gente poder rodar. Aí a gente já entra, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado de cada parte, vai ter um 10 fatos aqui no canal sobre tudo. A gente já vai entrar numa outra evolução, onde foram mais de, eu falo que chega a ser 100 anos de evolução, que é um novo painel de instrumentos, com conectividade, com navegação GPS em parceria com o Google Maps e uma ótima visualização. Painel totalmente desenvolvido dentro da Royal Enfield, de ponta a ponta. Dentro dele a gente consegue ter o sistema de navegação, sistema de comunicação para receber ligação, receber SMS, receber várias outras informações e também temos acessos aos modos de pilotagem, que agora essa moto tem dois modos de pilotagem, o Performance e o Economy. Esses dois modos de pilotagem permitem 4 configurações. Performance Economy, Performance com ABS ativado e ABS traseiro desativado, e Economy, ABS 100% ativado e ABS traseiro desativado. E aí eu já entrei num detalhe, né? Agora a gente tem freio a disco de 320 mm na dianteira, 270 mm na traseira, com ABS de duplo canal que pode ser desligado na roda traseira. Lembrando que para desativar ele só com a moto parada, com a moto desligada, com a moto parada, você consegue mudar o ABS. O modo de pilotagem consegue alternar andando. Temos aí então uma grande evolução tecnológica. E aí a gente já entra na parte do chassi, a estrutura da moto é totalmente nova. E aí temos a suspensão dianteira, que agora ela é invertida, SFF da Showa, com 200 mm de curso na suspensão dianteira e a suspensão traseira, um novo conjunto. Essa parte toda de especificação vai ter um vídeo completo aqui no canal. Agora, preço e data de chegada a gente ainda não tem, mas provavelmente estamos aqui nos bastidores. Ela deve chegar no Brasil perto do final do ano que vem, provavelmente em novembro. 5 opções de cores, uma moto que ficou sensacional. Agora, chega de papo, vamos andar? Então, vamos on board aí comigo em cima da moto. Bora! Bom, galera, estamos então no meio das montanhas dos Himalayan, dá uma olhada nisso, com a nova Himalayan 450. O nome oficial é apenas Himalayan. O 450 é por conta do novo motor da plataforma Sherpa 450. Um motor totalmente novo e uma evolução gigantesca. A gente já passou aqui pelos Himalayas, olha só esse visual, essa cena. Estamos aqui no meio para o fim da tarde, já rodamos o dia inteiro com essa moto on-road, um trânsito truncado aqui de Manali. Pegamos um off-road sensacional, atravessamos um riachinho, pegamos bastante pedra e até andamos no que eu chamei de desfiladeiro da morte, estrada da morte aqui dos Himalaia. Dá pra chamar porque, olha, dá um sustinho. Então a gente já fez muita coisa com a moto e agora eu vou trazer para vocês as informações. E já vou começar falando sem enrolação direto desse motor.
A plataforma Sherpa é uma plataforma totalmente nova e já traz como grande diferencial refrigeração líquida. É isso, um motor com 4 válvulas, 452 cilindradas, foi arredondado pela Royal, né? A gente tinha a formação de 451, foi arredondado para 452 e ó, aqui a gente está passando no meio das comunidades aqui do Himalaia e vamos ter mais uns 200 km, 100 e poucos km aí de pilotagem. Opa! Ó, pessoal local aí, vamos transformar em novos motociclistas. Mas a plataforma é nova, então já com refrigeração líquida, porém a parte de dentro desse motor é toda nova também, o motor inteiro é novo, então é uma evolução gigantesca. Olha esse visual, falando das Himalaias com os Himalaias aqui de frente. E esse motor ficou 10 kg mais leve do que o motor da geração anterior, o LS411. 10 quilos. E como conseguiram isso? Realmente fazendo o motor totalmente do zero. O desenvolvimento dessa moto aqui inteira começou logo quando eles lançaram a primeira Himalayan. Lá em 2000 e... faz 5 anos atrás aí, aproximadamente, 2018, 2017, enfim. Quando eles lançaram a primeira Himalayan, passou um ano, eles começaram a desenvolver novamente, já desenvolver essa nova geração. Por isso que a gente vê uma moto totalmente nova. Então, o motor é totalmente novo, já trabalhado desse jeito. Então a gente tem um motor que entrega 40 cavalos de potência máxima com 8.000 giros aí aproximadamente e 4 kg de torque a 5.500 giros. 90% desse torque já é entregue aos 3.000 giros, 3.300 giros aproximadamente, ou seja, mal enrolou o cabo. Lembrando aqui que a gente pilota do lado esquerdo, tá, galera? Só pra lembrar que é mão inglesa aqui, então por isso que eu não tô contramão não, tá? Olha esse visual. Então, 90% desse torque é entregue até os 3.000 giros. Imagina só que a gente tem 4 kg de torque numa moto que tem 40 cavalos de potência, que é entregue muito mais rápido. A gente tem uma evolução também de 65% de ganho de potência em relação à geração anterior. E agora vamos pegar um pouquinho de off aqui também, mas é um pouquinho tranquilo. A gente já está tão acostumado com a moto, ela caiu tão bem para esse tipo para esse perfil, que a gente já entra nessas estradinhas sem preocupação, sem medo e sem confusão. Só vou passar esse caminhão aqui para a gente não ficar comendo poeira, porque, né, não dá, né? Vou até limpar a GoPro de novo aqui, porque essa imagem tem que ser bonita, galera, tem que ser bonita. Então a gente tem aí um motor que entrega 65% a mais de potência, 25% a mais de torque, tudo em relação à Himalayan anterior, né? Himalayan 411. E ele entrega também 25% mais rápido esse conjunto, né? Teve um aumento também, aliás, de 25% da sua velocidade final, o seu top speed. A gente ainda não conseguiu dar o top speed aqui, porque a gente está com um guia e tal, mas amanhã vai ter mais um ride e aí eu prometo dar uma boa esticada, mas ela chega homologada a mais de 150 km por hora. Então a gente já vê que realmente tem uma mega evolução em relação à geração anterior. 150 km, mais de 150 km por hora tá ótimo para essa moto aqui, casa muito bem com uma moto 450 cilindradas agora no caso, né? Então é uma velocidade que vai atender bem na estrada e uma velocidade de cruzeiro que vai responder bem também quando a gente está numa rodovia. Tipo aqui, ó, eu tô andando mais devagar pra gente ir contemplando, tá, galera? Vocês estão vendo a poeirada toda na moto e a galera tá lá na frente que eles estão se divertindo. Eu já vim me divertindo e agora eu tô aqui indo gravando esse vídeo. E aí, já continuando nessa área do motor, né? A gente falou da potência, a gente falou do seu top speed, a gente vai falar do consumo. O consumo é homologado em 28,1 km por litro. Mas aqui durante a nossa viagem ela está fazendo mais de 30 km por litro. E olha, a gente está enrolando o cabo, se divertindo, acelerando, botando na terra, jogando poeira para cima. A gente realmente está curtindo a moto aqui nos Himalaias e está fazendo 30 km por litro. A autonomia do tanque vai a mais de 450 km com um tanque de combustível homologado. Tem 17 litros. Se a gente dividir os 450 km pelos 17 litros, a gente tem uma autonomia de 26 km por litro aproximadamente. Então, tá fazendo na vida real aqui, tá até fazendo mais do que foi homologado. Talvez por conta do tipo da pilotagem, não sei qual que foi a estratégia, mas homologaram aí em 28,
26, aliás, a gente viu que 28 também, aliás, é a informação oficial. Alguns falaram em 26 e aqui na prática a gente tá vendo que ela tá fazendo 30 km por litro. Teve uma moto que tava fazendo 32, piloto um pouco mais conservador, né? E olha esse bizu, eu não vou parar de falar isso porque, cara, não pode ser comum estar pilotando assim. A gente tem que enaltecer e falar mesmo que a gente tá no lançamento mundial dessa moto. E então a gente tem esse consumo e essa autonomia de mais de 450 km, então ó, tá ótimo para fazer boas viagens e também para andar dentro da cidade, porque a gente pegou um trânsito tumultuado aqui. Tem hora que essas rodovias, ó, elas se apertam, ó, tem desmoronamento, então elas ficam estreitinhas e aí vai um para um lado, um para o outro, tem que parar, tem que desacelerar, às vezes vem um caminhão de frente, um ônibus aí passa um, passa outro, ó, ainda bem que eu vim um pouquinho antes, passei, senão eu ia dar de cara com esse caminhão ali. Então a gente acaba consumindo um pouco mais de combustível, essa autonomia tá bem interessante. E falando da parte ciclística, ó, a gente já aproveita bem numa curvinha dentro dos Himalaias, lembrando que é mão inglesa, mantemos sempre à esquerda. A ciclística dessa moto é surpreendente, é sério, acertaram demais. Começaram já fazendo um assento acessível, e geralmente um assento acessível acaba prejudicando quem é maior. Por exemplo, eu tenho 1,80 m e 75 kg, até considerado um pouco alto, vai. E tem o Ismael também, que é do Brasil, que está aqui junto com a gente, o Ismael e o Mioto, né? O Rafael Mioto, são os dois brasileiros que estão junto aqui comigo nessa Press Trip internacional, onde tem gente do mundo todo. E eles são bem mais altos que eu. E eu fui perguntar para eles, e aí, esse banco mais estreito incomodou vocês? Cansou perna, não cansou? Como é que foi? E eles me informaram que, cara, deu direitinho, consegue um pouquinho mais para trás do banco, fica confortável, tem a camada até mais larga do assento, então acaba tendo um pouco mais de conforto, e não incomodou. E aí a gente entra na ciclística mesmo, de fato, né? Esse banco, só falando um pouco dele, ele tem até um assento mais baixo que fica a 80 centímetros de altura, então ele é realmente bem acessível, mas o ponto positivo é que eles fizeram bem estreito, tanto o tanque quanto o assento. Então pilotos de baixíssima estatura conseguem utilizar a moto e conseguem manobrar ela quando ela está parada em baixa velocidade, enfim, para estacionar num lugar, sair do lugar, sabe? Acaba tornando fácil. E agora sim, né, falando de fato da ciclística mesmo, não só do posicionamento do piloto na moto, mas a ciclística está muito acertada. Fizeram uma mega evolução, botando uma suspensão dianteira invertida da Showa SFF, ou seja, Separated Function Forks, ou funções separadas para cada garfo aqui da suspensão, cada tubo desse tem uma função separada. Então, de um lado está só a mola e do outro lado estão os fluidos, justamente para dar um balanço melhor e uma dinâmica melhor, sem ter que carregar com muito peso, tendo mola dos dois lados e fluido dos dois lados. Isso é uma tecnologia que já tem em várias motos no Brasil, inclusive também, e muito interessante. E aqui na suspensão invertida na dianteira, super confortável. A gente pegou um off-road pesado, como vocês estão vendo aí nas imagens, e olha, eu fui sem dó nos buracos, nas pedras, e em nenhum momento a galera deu final de curso. Acabei de passar num buraco ali, parece que eu nem passei, tá vendo? Não deu final de curso, galera. Não deu um rebote, ela tá bem calibrada mesmo e bem confortável. E aí eu acho que isso combina junto com a suspensão traseira. Um monochoque totalmente renovado para essa moto, com a mola muito mais inclinada, um braço oscilante mais reforçado, assimétrico até o braço oscilante, ele de um lado ele é curvado e do outro não. E eu vou aqui me enfiando, que é assim mesmo, na Índia a gente vai passando, senão a gente fica. E de um lado ele é curvado e do outro ele é mais reto, né? Um braço oscilante que tem uma pegada até mais robusta, mais moderna, né? Bem mais interessante, até que combina mais com a moto agora nesse novo estilo e que trabalha bem. Eu até estava surpreso pensando como é que vai trabalhar essa suspensão traseira. Suspensão dianteira, beleza, invertida, né? SFF, show, a gente já conhece bem, mas como essa suspensão traseira vai trabalhar numa moto que vinha numa pegada mais clássica, né? Como era a Himalaia anterior. E tá de parabéns, a Royal acertou no conjunto do assento com uma boa camada de espuma junto a essa suspensão dianteira e traseira. E olha os Himalaias aqui,
Então, a suspensão traseira também trabalha muito bem. E não é porque a gente está rodando que a gente está feliz. Isso é unânime com todo mundo que eu perguntei. Tanto para os gringos, a gente está com os argentinos juntos, os americanos juntos. A gente se junta nos pontos de parada e a gente pergunta, e aí, qual foi o ponto que agradou, não agradou? Cara, a suspensão, o conjunto da ciclística dessa moto está muito acertado. Ela é muito ágil para a gente trocar de direção, ó, é muito ágil mesmo. Ela é leve, a sensação é de moto leve. Ela tá só 3 kg mais leve que a geração anterior. É pouca coisa, porque a gente achava aquela geração anterior pesada, né? Porém, não se sente, parece que ela tá mais leve, bem mais leve que a geração anterior, e não só esses 3 kg a menos. E olha, ela chegou a perder 10 kg só no motor. Então assim, 10 kg a menos do motor, mas ela ganhou um pouco mais de peso por conta dessas suspensões mais robustas, o aro mais robusto, enfim. A combinação de novos itens deixou ela um pouco mais pesada, inclusive o tanque de combustível, que como eu falei, né, tem autonomia, ele aumentou de 14 para 17 litros. Então são 3 litros a mais aí que ele aumentou. Aqui é meio assustador, né? Às vezes a gente dá de cara com alguém, né? Enfim. Então a gente tem esse tanque maior, tem essa combinação que deixou a moto muito bem acertada. Aqui a gente tem pneus da CEAT, né? CEAT, uma marca indiana bem consolidada, está chegando no Brasil, já tem no Brasil inclusive importadores vendendo esses pneus, mas não sabemos se no Brasil vai ser esse pneu, como vai ser, ainda não temos informações de como ela vai chegar no Brasil, mas casou muito bem. Casou muito bem porque anda bem no asfalto, que a gente pega um asfalto sujo, empoeirado, molhado, e andou bem na terra, me deu segurança. Pode ver, eu andei nessa estrada da morte aí, que é bizarra, de assustadora, com segurança, enrolando a mão sem medo, sem me preocupar com o pneu. Ó, a gente entra em curva, puxa e vai, e o pneu vai embora. E aqui agora, opa, é muito estreitinho, vamos ficar atento. Atento na mão inglesa, sempre do lado esquerdo. Mas tem que ficar esperto porque às vezes vem caminhão, vem ônibus, enfim. Mas, cara, eu acho que temos uma moto muito bem acertada e a Royal realmente evoluiu demais. Essa moto já estava se prometendo muito pela pouca informação que a gente já tinha apurado, mas agora oficialmente e andando com ela está sensacional. Já a gente volta para falar do design, porque eu vou agora acelerar um pouquinho e admirar essa vista aqui, porque olha isso aqui. Quando? Que vez na vida eu vou voltar aqui de novo? Espero poder voltar, mas, né? Olha isso. Olha isso. Estamos aqui então no off com a nova Himalayan 450 e tô até sentado aqui para poder aparecer um pouco o painel e tudo mais. Nesse caso do off a gente consegue sentir bem como a suspensão se comporta. Um conjunto de suspensões com 200 milímetros de curso, tanto na frente quanto atrás, e na dianteira ela é do tipo invertida. As duas são da Showa, então alta especificação para garantir uma leitura maior, uma ideia, uma leitura melhor da pista. E aqui no off, ó, a gente acaba sentindo como essa suspensão trabalha bem, como ela é confortável. De fato, eu já tinha sentido isso no começo desse rolê pelos Himalayas, né? Olha que lindo isso. Então, porque a gente tava pegando asfalto, mas muitas estradas esburacadas, muitas coisas destruídas, digamos assim, né, no meio da estrada. Mas agora que a gente tá andando no off o tempo inteiro, a gente vê como essa suspensão tá se comportando bem, como ela tá trabalhando bem. É uma Showa SFF, né, função separada para cada lado do garfo, e é muito interessante como ela copia bem e não transfere muito esse impacto. E olha, a gente tá pegando aqui pedra, buraco, cascalho e rampa, pula, e tem gente indo, gente vindo, ó. E a suspensão comportando muito bem. E a suspensão traseira, que tem uma configuração totalmente diferente, uma mola que está num posicionamento mais inclinado, bem inclinado, praticamente deitada, traz um apelo diferente, deixando a Himalayan ainda mais confortável, muito mais superior que a geração anterior. E a gente consegue perceber que essa suspensão trabalha bem em conjunto com esses pneus. Os pneus CEAT, né, da marca CEAT, que é uma fabricante indiana. Não sabemos qual pneu vai ser usado no Brasil, mas aqui esse pneu tá me dando segurança, eu tô divertindo. E olha só, a gente vai pegando carros vindo, e buraco, e pedra. Olha essas pedras, olha a quantidade de pedra que tem aqui. E a moto tá se comportando muito bem. Depois a gente vai falar um pouco do motor, né?
explicar também como é que está funcionando. Mas outra parte interessante é que a gente tem 2 modos de pilotagem e 4 configurações dele. E aqui eu estou usando o modo Performance com a configuração do ABS traseiro desligado. Então tem o modo Performance e o modo Economy, e temos o ABS que pode ser ligado ou desligado nas 2 opções. Então são 2 modos de pilotagem com 2 configurações cada. E cara, a moto fica muito dinâmica. A gente desliga o off no traseiro e permite a gente fazer o rolê de aventura que a gente quer. Eu tô fazendo esse rolê todo sentado pra ficar aparecendo aqui o painel e tal, ficar mais bonitinho. Agora eu vou desligar um pouco a câmera e me divertir. Funcionalidade da nova Himalayan é o seu novo painel em TFT. Olha essa telona aqui em TFT, totalmente produzido, fabricado pela Royal, desde o seu firmware, o seu software e a sua parte física, né, o plástico. Então ele é o primeiro painel de instrumentos que vem com o Google Maps, o primeiro painel redondo, eles quiseram reforçar, que vem com o Google Maps de fábrica. Então junto, é chamado de Tripper Dash, né? Nós temos um painel completo com navegação. Olha só, estamos aqui com o sistema de navegação ocupando pouco mais da metade da tela, e embaixo as informações da moto, né? A gente tem ali, ó, velocidade, consumo de combustível. A gente consegue até mexer aqui em algumas opções, o odômetro, né? E é um painel bem completo, galera, e super funcional, super fácil de navegar entre as opções, né? Ele tem a opção que altera automaticamente para dia e noite, ou seja, ele fica com fundo escuro ou com fundo claro. Agora ele está com fundo claro aqui. E o sistema de navegação, que tem o Turn by Turn, ou seja, aquele Tripper Navigation, aquela bolinha que vinha, né, em algumas outras motos da Royal, agora está embutido digitalmente. Aqui a gente consegue ver que no canto esquerdo a gente tem o Tripper Navigation, né, o sistema de navegação Turn by Turn, passo a passo. E em cima aqui no meio da tela grandona mesmo a gente tem um mapa do Google Maps com os direcionamentos, as direções que a gente quer e tudo mais. Então o painel tem uma grande evolução. Aí ele tem conectividade também. Então a gente conecta para botar o mapa através do aplicativo da Royal, mas a gente também pode utilizar para ouvir música, habilitando, abrindo o Spotify junto com um intercomunicador. E a gente consegue também receber mensagens, ouvir mensagens, texto e tudo mais direto dentro desse painel, galera. Olha só, painelzão deu uma mega evoluída. Eu até falei no outro conteúdo que eu fiz que a Royal parece que evoluiu 100 anos só com esse painel, só nessa atualização de painel, sabe? Então esse conjunto, essa modernização do conjunto da Himalayan acaba sendo reforçada com esse novo painel, com as direções. A gente acabou de entrar à esquerda, ele mostrou, agora faltam 12,3 km para a próxima entrada à esquerda, tá ali na navegação passo a passo, mas na tela a gente tem o mapa, e isso é bom para a gente sentir aqui, ó, as curvas que a gente vai fazer. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, vai mostrar pra gente aqui as curvas que a gente vai fazer mais à frente, que é tipo várias curvas cotovelo, podemos dizer assim, ó. Já começamos com as montanhas sempre acompanhando a gente aqui, ó, os Himalayas. E se eu segurar o botão Mode, ó, só tem um botão no punho direito e um joystick no punho esquerdo. Se eu segurar o botão aqui alguns segundos, ó, vai mudar a configuração do painel, a visualização. Ó, ele me deixou o painel grande, um contagiros contornando a área circular do painel, o velocímetro, as principais informações, e aqui embaixo no canto a navegação passo a passo. Então eu não perco a navegação, mesmo mudando a opção do painel. Ela tá ali passo a passo avisando, ó, que daqui a 11,9 km eu vou ter uma curva acentuada à esquerda, por isso que tá amarelo, não é uma curva suave. Se eu segurar o botão M, aqui, ó, o Mode, aqui no lado direito, por alguns segundos, ele vai voltar com um mapinha ali pra mim, com todas as informações que eu preciso, ó, já mostrando. Olha quantas curvas a gente vai ter aqui no meio dos Himalaia. Pois é, esse painel é uma grande evolução da Royal Enfield, de ótima visualização. E como eu falei, ele foi desenvolvido por uma equipe específica, totalmente em casa, dentro da Royal. E por isso eles trabalharam até o ângulo de visualização e a quantidade de informação. Quando o mapa está ativo, por exemplo, nessa configuração aqui, mesmo a gente tendo mais mapa na tela do que informações, eles consolidaram para ter 50% de navegação e 50% de informação. Mesmo que não seja ocupando, mas a quantidade de informação que é passada.
Então temos uma grande evolução nesse painel, onde traz todas as informações, consumo de combustível, Trip 1, Trip 2, tem esse sistema de conectividade, e o principal ponto é esse sistema de navegação. Agora não precisa mais adaptar celular, prender aqui, que acaba até tendo risco de estragar a câmera e tudo mais. Agora é isso, vamos rodar mais um pouco.